Olá a todos meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Antes de mais nada, se você está de primeira viagem aqui no canal, eu não vou mais ficar perdendo meu tempo com tantas delongas, tá? Entra na playlist que está aí na página inicial do canal do YouTube, curso Método XM, os 11 segredos, de graça, 11 aulas para você mudar a sua vida, tá bom? Porque a diferença de uma pessoa próspera, não só rica, próspera em várias áreas da vida, para uma pessoa pobre é a lei da vida. Qual é a lei da vida? A lei da vida é a lei da crença. Você constrói ao longo da sua vida o que você acredita. Você é um co-criador. O que você fielmente crê a nível subconsciente se manifesta, se materializa ou você atrai para sua vida. Tá bom? Do 0 aos 7 anos é a chave fundamental disso, o que nós estamos falando. Assista a aula 1, eletromagnetismo, tá, do curso do Método XM, e o vídeo passado que a gente comentou a respeito disso, do 0 aos 7, do 7 aos 14 anos, que é a consolidação de crenças, de paradigmas, tá bom? Então, se você cresceu numa casa de trabalhadores que são pobre ou classe média ou até classe média alta, só que são pessoas infelizes que não fazem o que gostam e ficam só reclamando de dinheiro e finanças a vida inteira e repetem frases como dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, a raiz de todos os males é o dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, o que não é, né? O mal, o grande mal é não ter dinheiro. Né? É isso que faz ter crime, violência, desigualdade, é a desigual distribuição de riquezas ou de criação de riquezas, tá bom? É totalmente o inverso, esse paradigma horrível religioso, tá bom? Então, no último vídeo, antes desse daqui, eu gravei a respeito disso. E depois você vê o eletromagnetismo, tá bom? Hoje eu vou falar uma frase secreta, secreta não tem nada, é secreta para quem tá aprendendo isso daqui, 15 palavras que são praticamente mágicas, são afirmações, eu já falei de afirmações e visualizações, que toda pessoa rica, próspera, faz afirmações, ou escreve ou verbalmente fala, só que a palavra tem um poder de frequência, tá bom? E por que eu tô fazendo esse vídeo meio puto, meio nervoso, tá? Porque um dos inscritos aí teve o desprazer, a audácia de falar que todas as pessoas que acreditam que a diferença entre ser rico e pobre é o que você crê, fala e sente, e falou que todas as pessoas que acreditam nisso são imbecis, né? Eu vou fazer, não é um teste, eu vou mostrar para vocês na prática hoje o que você deve fazer para usar esta frase e que o segredo, o tempero das afirmações, das visualizações é colocar sentimento, gratidão enquanto você fala. É a mesma coisa do exemplo que eu sempre dou. Qual é a oração mais poderosa espiritualmente que existe? A oração do Pai Nosso. Se você ouvir o padre, o pastor lá na igreja falando Pai Nosso que estás no céu, santificado seja... Isso é extremamente perigoso, porque você está instalando paradigmas inferiores, pobres, podres, ruins, religiosos. Agora, se você reza com alegria, com amor, com força, no seu quarto, fecha os olhos, bota a mão no peito e fala: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E é um fogo, é quente, é uma coisa totalmente diferente, porque você está agradecendo com amor, com fé, com sentimento de que aquilo é válido, é real. Porque a lei da vida é a lei da crença. E o poder da palavra é o maior poder ligado com o nosso poder de co-criar a nossa realidade. Ok? Tudo o que tem a ver com paradigmas negativos de trabalho, dinheiro, riqueza, sucesso, material, profissional, espiritual, físico, está na sua infância. Do 0 aos 7 principalmente. Quando você é pequeno, tá? Quando você é criança, antes dos 12 anos de idade aí. Aonde? Memórias traumáticas. Às vezes você conhece uma memória traumática, mas você não tem o conhecimento, a sabedoria de olhar para aquela memória e falar, pô, tá aí. Então a memória que eu vou dividir com você hoje, agora, nesse momento, na prática, é o exemplo perfeito
do que você tem que fazer para colocar em prática esta frase, qualquer oração, qualquer visualização, escrita, afirmação. Por quê? Porque você tem que colocar sentimento. E como você põe sentimento? Positivo, com o contraste do que é negativo. Você tem que validar a sua memória que é negativa. Como assim eu tenho que validar a memória que é negativa? Ó que lindo o canto do sabiá. Como assim você tem que validar a memória que é negativa? Você tem que falar. Você tem que externalizar. Onda, frequência, vibração. Tá? A riqueza, você vai entender isso ainda, você vai sentir que a riqueza é uma frequência mental. A riqueza é um estado de mente, de espírito. Tá? Então você pode não ter nada, você pode estar quebrado, você pode ter R$0 na sua conta. Se você estiver num sentimento de riqueza e ingratidão, vivendo hoje e fazendo o seu trabalho, você é a pessoa mais rica do mundo. Querendo ou não, uma hora o dinheiro, o material vai chegar. É só você permanecer disciplinado, com foco, agradecendo. Porque a lei da vida é a lei da crença. E você reproduziu até hoje o que seus pais, tios, avós, sociedade, igreja, escola reproduziram para você. E por que você tem que verbalmente validar essa memória traumática? Porque você só vai receber socorro, você só recebe a luz, você só recebe ajuda quando você grita, quando você entra em pânico. E aí você sinaliza para o universo superior o que está acontecendo. Ok? Então eu vou dividir uma memória que eu sempre lembrei aí, né? De vez em quando eu lembrava dessa memória, mas eu não conseguia entender que nela estava o meu evento traumático para desbloquear, para soltar a resistência. Lembra do soltar? Assista a aula Soltar do método XM. Para soltar isso e abrir caminho energeticamente, espiritualmente falando, para benesses, coisas boas entrarem na minha vida. Ok? Como vocês sabem, eu nunca fui fã do sistema educacional, não da educação de educar-se, que a gente tem aqui no Brasil e em todo o mundo, né? O padrão das escolas aí, mediano, que é criar você para ser um imbecil, idiota, infeliz, que responde alarme, som de recreio, intervalo, o professor chama, você fala aqui, presente, é para você virar um funcionário de esteira de fábrica, tá bom? Para você entrar no mercado de trabalho e ser um operário o resto da vida. Tá bom? É para isso que serve as escolas tradicionais. Não estou falando do Waldorf, tá? Que você paga 4, 5 mil por mês por cabeça. Mas agora, quantas pessoas no Brasil podem pagar isso para os filhos de escola? Poucas, certo? Por isso que os milionários que colocam seus filhos nas escolas, colocam escolas Waldorf que você vai pagar no mínimo com desconto uns 5 mil reais por mês. Porque o ensino não é dessa forma que eu estou falando. Mas como eu não tive o privilégio de nascer numa família rica, eu estudei numa escola, em escolas, né, que tinham um ensino padrão. E não vem achando que é porque é uma escola particular que é diferente da pública. A pública só é pior, escrachada, a estrutura é pior. Tá? Mas talvez o acesso a informações ruins, a droga, a privilégios negativos é maior em escola particular, ok? Eu estava fazendo essa prova e era uma professora de geografia que hoje eu lembrando da forma que ela se vestia, os batons ridículos que ela passava, ela parecia uma jamanta, uma jubarte obesa, com as perninhas desse tamanho, parecia um sapo cururu assim, sabe? Um sapo boi, a barriga, as tetas assim, extremamente grossa e ríspida. O que aconteceu? Era uma provinha que tinha que falar dos nossos 26 aí, estados do Brasil e você tinha que colocar, eu não vou lembrar se eram 27 ou 28 perguntas, era alguma coisa de sim ou não, mais os estados e você tinha que escrever a sigla e o nome por extenso. Por exemplo, SP São Paulo, RJ Rio de Janeiro, AM Amazonas, RS Rio Grande do Sul, SC Santa Catarina, era alguma coisa assim, eu não vou lembrar, tá? Eu não vou lembrar. E obviamente, por eu ser uma criança que viveu no mundo abstrato, porque eu tive uma infância extremamente traumática, com pais, padrasto, ciclos sociais, fui abusado sexualmente 2 vezes por homens mais velhos, eu era
eu tirava 10, eu era extremamente bom em artes e tudo que envolvia escrita, português, redação, eu era muito bom com essas coisas. E eu sempre fui meio ruinzinho aí de matemática, sempre fui ruim com cálculo. Por quê? Porque não eram coisas abstratas. Então eu vivia, se você... Eu tenho cadernos aí, antigamente, 90% dos meus cadernos é desenho, caricatura. Eu vivia desenhando, eu vivia no meu mundo. Porque eu não entendia que eu não queria estar naquele lugar e que aquilo não fazia sentido pra mim. Então, obviamente eu zerei a prova e por o meu nome começar com V, eu sempre era um dos últimos da lista a ser chamado. Então aí eu comecei a ver a professora chamando os alunos, mais de 30 alunos na sala, e todo mundo um mostrando pro outro, tirei tal, pararararara, e aí chegou a minha prova. E eu fui o único da sala que zerou. Eu errei tudo. Porque eu não queria estar ali, eu não prestava atenção, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, certo? E eu não tava nem aí, a verdade era essa, eu não tava nem aí. Desculpa, tá? Me perdoa, eu não tava nem aí. Eu não via sentido desde criança naquilo, né? E na hora que a professora quis dar um exemplo, uma lição de moral, né, na classe, eu tava com as duas mãos em cima da folhinha da minha prova, que eu tava morrendo de vergonha. E essa filha de uma puta dessa professora pegou a minha prova e mostrou assim, pegou a folhinha assim e mostrou para todos os alunos da sala a minha prova. Tava um barulheira, sabe? Os alunos estavam falando. Na hora que ela mostrou a prova, eles nem riram de mim. Eu ia preferir que eles tivessem rido. Ficou um silêncio e eu senti o foco de todos os olhares para mim. E a menina que estava sentada do meu lado, que eu gostava, eu tinha uma quedinha por ela, o nome dela era, sei lá, Gabriela, Fernanda, eu não vou lembrar o nome dela, Giovana, eu acho que era Giovana o nome dela. Ela não sentava do meu lado, porque eu sempre, por eu ser praticamente cego desse olho e usar um óculos desse tamanho, eu ficava na frente para copiar o que os professores passavam na lousa. Ela só sentou naquela carteira porque ficou livre, que todo mundo foi pegar as provas, né? Então, eu sempre sentei na frente e todo mundo ficava atrás de mim. Então, eu estava na primeira linha, né, da fileira de carteiras. E ela estava do meu lado. E quando eu olhei para ela, a cara, o olhar que ela deu para mim, o olhar que ela deu para mim, tipo, você é um lixo, você é um merda, você é burro pra caralho. Obviamente que ela nem devia saber articular palavrões dessa forma que eu tô falando, mas foi exatamente esse olhar. Seu inferior. Você é um bosta, você é burro. Nesses 20 segundos que aconteceu isso, da professora dar esse sermão, pegar minha folha, ela ainda pegou minha folha e falou assim: e é pra vocês estudarem, pra que não aconteça isso com vocês. E aí eu dei uma olhadinha assim, eu vi, o pouco que eu vi, todos os alunos, todo mundo da classe tava olhando pra mim como se eu fosse um outcast, um estranho, um merda, um incapaz. E eu já tinha problemas por ser gordo e praticamente cego e ter que ficar na frente. Tudo porque uma filha de uma puta de uma professora que devia saber, né, pedagogia, licenciatura, devia saber lidar com esse assunto, quis escrachar o meu defeito na cara dos outros alunos. E essa memória destruiu minha autoestima, o que eu já não tinha, destruiu minha autoestima, minha autoimagem, as minhas crenças de merecimento, as minhas crenças de paradigmas positivos a respeito de dinheiro, sucesso, riqueza, merecimento de prosperidade, inteligência, como eu me via nesses aspectos. Destruiu. O pouco que tinha lá foi como se a professora tivesse pegado uma faca numa folha de papel e rasgado. E ainda para fechar com a chave de ouro, a menina que eu gostava estava exatamente do meu lado. E eu lembro até hoje do olhar dela. Isso também me acarretou N problemas com mulheres, e me tornou um homem emasculado, não viril para conseguir chegar em mulheres, e N problemas. Uma ação de 20 segundos que você toma, para você pai e mãe, ou para você que está esperando um filho aí, uma ação pode destruir a vida dos seus filhos. E é por isso que eu falei no começo. Você tem que validar a memória. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Eu validei a memória. Eu verbalizei.
Eu sinalizei que eu entendi o que isso significou na minha vida. E agora vai a frase que, se você colocar o contraste desse sentimento e falar, não, eu mereço, eu entendi o que aconteceu lá atrás, mas eu não sou isso. Eu não sou o que meus pais, tios, avós, sociedade, de pessoas tristes, deprimidas, depressivas, fracassadas me ensinaram. Eu não sou isso, eu aprendi assim, mas eu estou me refazendo porque eu mereço. E eu vou te falar essas 15 palavras, ok? O dinheiro flui para mim insanamente de formas esperadas e inesperadas. Eu sou financeiramente abençoado. O dinheiro flui insanamente para mim de formas esperadas e inesperadas. Eu sou financeiramente abençoado. Eu quero que você escreva isso numa folha, num post-it, cola com durex. Você vai colar no banheiro aí do seu quarto, da sua casa, na televisão, na cabeceira da sua cama, no criado mudo. Você vai colar num lugar que toda vez que você for na sua casa, quando você vê esse papel, você vai fechar os olhos, você vai lembrar dessa validação de memória e você vai pensar, você vai agradecer mentalmente a memória feliz que você tem. De você chegando pros seus pais e falar assim, pai, lembra quando a gente era pequeno que você falava do carro tal, do não sei o quê? Toma aqui, ó, tô a chave pra você. Visualiza a sensação do poder, da riqueza, do dinheiro, de você poder sentir como é retribuir para uma pessoa. Mãe, toma aqui, ó, chave do seu apartamento novo. Tó, vai viver, tó. Presente para você, surpresa. E repete essa frase. Com força, com sentimento, agradece. Essas 15 palavras vão mudar a sua vida. O dinheiro flui insanamente para mim de formas esperadas e inesperadas. Eu sou financeiramente abençoado. Repita, todos os dias, por quantos dias você puder, de manhã, de tarde, antes de dormir, quando você for escovar os seus dentes. Repita com esse sentimento, que as benesses, as mágicas, vão começar a acontecer na sua vida. Somente se você validar a sua memória traumática, entender o porquê desta memória traumática e dizer essa frase com sentimento, com força, com coragem, aí as coisas vão mudar na sua vida. Gratidão. Obrigado por estar aqui.